Faça no canal do Cereto, faça a inscrição, é isso aí, rapaziada, faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like e vem comigo e presta atenção, porque tem Cereto News e tem informação importante. Romero no Corinthians, Romero em Itaquera, é isso mesmo. Romero em Itaquera, o Romero esteve ontem em Itaquera assistindo ao jogo do Corinthians, a convite do presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Olha aí só, Romero, esteve no camarote top, no super camarote do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, assistindo ao jogo do Corinthians contra o Santos, a vitória do Corinthians pelo placar de 2-0. Aí o que acontece? O Romero e o seu irmão, o Oscar Romero, foram dispensados do San Lorenzo de El Magro. Será que ele volta ou não volta para o Corinthians? O Romero fez questão de postar essa foto que nós mostramos aí nas redes sociais, nas próprias redes sociais, ou seja, ele fez questão de mostrar que ele estava lá no Corinthians. Há 2 anos, em 2019, portanto, o Romero foi dispensado do Corinthians e saiu pela porta dos fundos, depois de recusar uma proposta por uma renovação de contrato. Ele não aceitou a proposta de renovação de contrato. O Corinthians ofereceu a ele um aumento de salário à época, mas ele quis algo maior, ele quis um aumento ainda maior e não acertou as questões salariais. À época, ele deixou inclusive de ser relacionado enquanto não resolvesse a renovação de contrato e acabou não resolvendo e foi embora do Corinthians pela porta dos fundos. O André Sanches, que era o presidente do Corinthians à época, ficou muito irritado com o Romero, né? Muito irritado com o Romero e com o empresário do Romero. O Duílio Monteiro Alves era o diretor de futebol da época e tentou negociar a renovação de contrato, mas não conseguiu. Depois disso, o Romero foi para o San Lorenzo da Argentina. Ele e o Oscar Romero, que é o seu irmão gêmeo. Eles são irmãos gêmeos. Mas lá no San Lorenzo da Argentina, eles arrumaram confusão. Brigaram com todo mundo, os jogadores não gostavam dele, o técnico não gostava dele. E o San Lorenzo da Argentina dispensou o Romero para enxugar a folha de pagamento e dispensou os irmãos Romeros. Aliás, os dois estiveram ontem na arena, não foi só o Ángel Romero. O Oscar Romero também esteve ontem na arena. O Romero tem 27 gols na arena, jogou 5 anos no Corinthians e tem 27 gols na Neoquímica Arena em Itaquera. Era até então, e foi ultrapassado recentemente, era o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena vestindo a camisa do Corinthians. Ele foi ultrapassado recentemente pelo Jô, né? Os gols que o Jô marcou esse ano fez com que o atacante, o centroavante do Corinthians, ultrapassasse o Romero na tabela de artilheiros. Inclusive o gol que o Jô marcou ontem, né, contra o Santos. O Jô agora tem 29 gols e é o artilheiro da Arena. O vice-artilheiro da Neoquímica Arena Itaquera é o Romero, que tem 27 gols. Então o Romero tem muita história com a camisa do Corinthians. E quando ele saiu do Corinthians em 2019, depois de 5 anos vestindo a camisa corintiana, ele saiu fazendo juras de amor à torcida do Corinthians, né, fazendo declarações de amor à torcida do Corinthians. Certamente o Romero gostaria de voltar a vestir a camisa corintiana. No mínimo estranha a presença do Romero na arena do Corinthians. Por quê? Raciocina comigo. Se ele saiu pela porta dos fundos em 2019, se o presidente do Corinthians, à época, o André Sanches, não deixava nem ele ser relacionado, ele sequer estava sendo relacionado para os jogos do Corinthians, enquanto ele não resolvesse a questão da renovação de contrato, e saiu sem dar declarações, sem dar entrevistas, sem se despedir, sem fazer um jogo de despedida, saiu da pior maneira possível. Como é que agora o Corinthians, a convite do presidente Duílio Monteiro Alves, leva o Romero
para assistir a um jogo na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena em Itaquera. Não significa dizer que o Corinthians está querendo contratar o Romero de volta, mas está muito claro e significa dizer que o Corinthians está reatando uma relação positiva com o Romero. Está resgatando, reatando essa relação. Essa relação que ficou meio estremecida, né? Agora o Corinthians está tentando de novo trazer o Romero de volta para o relacionamento, para o convívio, para a convivência. Se vai contratá-lo é outra história. Até porque o Corinthians, nesse momento, não tem como prioridade a contratação de um jogador das características do Romero. O Romero é um jogador de ponta, né? Um atacante que joga mais pela ponta, pode até jogar ali de centroavante, mas não é o camisa 9. É um jogador que no Corinthians fazia uma função tática muito específica, voltando para marcar o lateral. Mas é um jogador de muita raça, muita garra, muita vontade e que se identifica muito com a torcida do Corinthians e a torcida do Corinthians se identifica também muito com o Romero. Mas o que o Corinthians precisa é contratar um centroavante. Tem a prioridade de contratar um camisa 9 e também um camisa 6, um lateral esquerdo. É isso que o Corinthians precisa. E tem mais. Além da dificuldade em negociar com o Romero, porque o empresário dele sempre pede um salário altíssimo, algo em torno de 700 mil reais era o que o Romero estava pedindo dentro do salário top que é pago no Corinthians, dentro da prateleira maior que é pago teto para jogadores como Fagner, como Cássio, como Gil, o William extrapola um pouco mais esse teto, agora o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, esses jogadores estão extrapolando um pouco mais esse teto, além desse salário muito alto que é pedido pelo Romero, também entra na negociação a possibilidade de trazer no pacote o seu irmão gêmeo. É assim que o Romero faz a negociação. Ah, tudo bem, eu quero jogar, eu aceito jogar em determinado time, mas eu levo o meu irmão a tiracolo. Eu levo o Oscar Romero. O Oscar Romero que é um camisa 10. Ele também não joga de centroavante, né? Até tinha muito esse papo, né, essa brincadeira de que o bom de bola da família era o Oscar Romero, não era o Romero. Mas a verdade é que no Corinthians, quem tem história mesmo é o Romero. Os dois jogadores que, inclusive, já foram convocados algumas vezes para a seleção do Paraguai. Fato é que Romero voltou para Itaquera, assistiu ao jogo do Corinthians, a vitória do Corinthians pelo placar de 2-0 na Neoquímica Arena, a vitória do Corinthians sobre o Santos, a vitória que levou o Corinthians de volta de novo para o G4. Fazia tempo que o Corinthians não estava no G4, e hoje estaria classificado para a Libertadores. Romero, vice-artilheiro da Neoquímica Arena com 27 gols. Viu o Jô marcar um gol da vitória, um dos gols da vitória, e dar uma assistência para o gol do Gabriel. O Jô, que é o artilheiro da Arena com 29 gols. Romero volta a conviver com o torcedor corintiano bem de perto. Será que o Romero vai voltar ao timão? Será? Você traria de volta o Romero? Deixe o seu comentário nesse vídeo que eu quero saber. Se você traria de volta o Romero. Faça a inscrição no canal do Cereto, faça a inscrição, deixe o seu like, aperte o sininho para ativar todas as notificações, faça o seu comentário e me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Romero no timão? Será? Agora você sabe. Acabou a brincadeira.